Boa tarde, pessoal. Cá estamos para mais uma transmissão ao vivo no nosso grupo Professores da Educação Infantil. Eu sou de Carvalho, sou administradora do grupo e quero convidar vocês hoje para que a gente possa falar sobre um tema, bem atual, mas de um problema que ocorre nas nossas escolas e não é de hoje. Desde que o mundo é mundo e desde que as escolas existem, a gente passa por esses problemas. A gente tem esses problemas, esses conflitos nas nossas salas de aula, tá bem? Então aqui a gente tá no interior da Bahia, aqui em Tucano, tá? E assim, você que tá acabando de chegar aí, deixa o seu boa tarde. Se você for assistir à noite, deixa o seu boa noite, tá? E assim, podem ir deixando os casos, os conflitos que vocês passaram na infância de vocês, o que vocês enfrentaram na escola, o que vocês enfrentam nas suas salas de aula e assim, como vocês enfrentaram esse problema em sala, tá? Então assim, o tema de hoje é esse tema, que é um tema que não é leve, que é dolorido, que implica em tocar em algumas coisas que muitos não gostam de tocar, que gera certa polêmica, mas assim que a gente quer falar sobre esse tema hoje, que é bullying nas escolas, tá? A gente inicia aqui, gente, essa live, enquanto vocês vão chegando, nós temos 10 na live agora. Este livro da Ana Beatriz Barbosa, ó, mais de 400 mil vendidos, tá vendo? Ana Beatriz Barbosa, a mesma autora de Mentes Perigosas e Mentes Inquietas, tá? Este livro é o livro Mentes Perigosas nas Escolas, Bullying, né? Como identificar e combater o preconceito, a violência e a covardia entre os alunos, né? Então, assim, quando você pensa em educação infantil, você pensa que é algo que não é tão da nossa realidade, tá? Mas é. Infelizmente, aí desde a mais tenra idade, a gente tem esses enfrentamentos. Vamos começar aqui, como eu disse, enquanto a gente vai aqui, vão chegando mais pessoas, com a conceituação de bullying, né? Então, de acordo com Ana Beatriz Barbosa, a palavra bullying ainda é pouco conhecida do grande público. De origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, é utilizada para qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar, tanto de meninos quanto de meninas. Dentre esses comportamentos, podemos destacar as agressões, os assédios e as ações desrespeitosas, todos realizados de maneira recorrente e intencional por parte dos agressores. É fundamental explicitar que as atitudes tomadas por um ou mais agressores contra um ou alguns estudantes geralmente não apresentam motivações específicas ou justificáveis. Isso significa dizer que, de forma quase natural, os mais fortes utilizam os mais frágeis como meros objetos de diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar, amedrontar suas vítimas. E isso, invariavelmente, sempre produz, alimenta e até perpetua muita dor e sofrimento dos vitimados. Então, gente, primeiro, por que eu quero falar sobre esse tema hoje, tá? Por quê? De onde é que nasceu? Eu já venho querendo falar sobre esse tema há algum tempo, né? Sobre bullying. Recentemente, uma de minhas filhas sofria bullying na escola. E ela chegava em casa e dizia: mãe, tá acontecendo isso, o coleguinha falou isso. 2 coleguinhas se juntaram para falar isso, 3 coleguinhas se juntaram para falar isso, né? E eu sempre orientei minha filha no sentido de que fala para a professora e comunica a orientação e a gestão para que eles tomem uma atitude em relação a isso, né? Acabou que eu esperei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ela comunicou mal ou a atitude não foi tomada da maneira devida logo que o bullying começou, né? Às vezes o professor não se apercebe, ainda mais numa turma de Fundamental 2, e eu fui até a escola conversar com o professor, com a direção, com os orientadores, para poder tomarmos uma atitude frente ao que a minha filha estava passando, né? Você vai para a escola, os colegas ficam puxando seu cabelo, ficam chamando você disso, ficam chamando você daquilo, ameaçam cortar o cabelo e aí chega num ponto em que eu, enquanto mãe, falei, pedi para que
comunicasse à escola. E a escola não tomou atitude, eu fui lá para poder conversar com a escola, para poder juntos resolvermos a situação. E a situação se resolveu. E que bom que se resolveu, né? Mas nem todos os pais se preocupam para ir até a escola para verificar que tipo de situação seus filhos estão vivendo dentro da escola. E muitos filhos não têm essa abertura que a minha filha tem comigo, de chegar até mim e dizer, mãe, eu estou passando por isso, né? Como tem coleguinhas dos meus filhos que eles sofriam bullying e falavam para mim, mas diziam assim, o meu colega, eu falei com ele, falei com a minha colega e ela disse que não vai contar para a mãe dela, tá? Que ela tem vergonha. Então, assim, também por isso. Uma outra situação que me fez pensar na live ainda esta semana. Esta semana eu estava aqui gravando uma live ao vivo para vocês e entrou uma pessoa me xingando, né? Então essa pessoa entrou, me chamou de feia. Essa pessoa entrou, disse que eu parecia o Chuck. Essa pessoa disse que eu devia calar a boca, né? E tudo isso ao vivo. Eu estou aqui conversando com vocês, ao vivo, falando com vocês, e de repente tem uma pessoa me ofendendo, né? Eu, como não me abalo com certo tipo de coisa, não dei atenção. Continuei conversando, como eu falo pra vocês, eu digo pra vocês, foca naquilo que é positivo, né? E pega o positivo pra você, tá? E aí, você responde a quem é positivo, não responde a quem é negativo, né? Mas eu observando a foto, eu olhei e eu pensei, é uma criança. Com certeza é uma criança, não é um adulto. E aí depois eu fui verificar se era realmente uma criança, e era uma criança, que está sendo deixada aí na internet com seus 11 anos de idade, para ver vídeo ao vivo e gratuitamente sair desferindo palavras de ódio e normal, achando que isso é uma atitude normal, né? Uma criança talvez sem orientação. E uma criança sem, como é que eu posso falar? Sem acompanhamento dos pais na internet. Uma criança de 11, 12 anos de idade já está na internet, já é meio absurdo, né? Sem que os pais acompanhem, aí já é um negócio que não dá para você entender, tá? Cíntia, é preciso a união entre família e escola para resolver casos de bullying, né? Cíntia Rocha, tem gente que entra no grupo para tirar a paz dos outros. Exatamente. Então tem gente que pratica cyberbullying e assim, nesse caso foi uma criança, tá? Cyberbullying foi uma criança e eu realmente não é um negócio que me abala não, tá, gente? Mas eu sou adulta, tá? Eu sou adulta, eu aprendi a enfrentar as situações de conflito e as crianças não sabem lidar com isso, tá? Quando eu era criança, eu já sofri bullying na escola e lidei da forma que eu achei que deveria lidar, tá bom? Hoje em dia, pouca coisa me abala, pouca ofensa me abala, ainda mais vindo do espaço virtual. Eu sei que tem pessoas que precisam de uma certa atenção, tem pessoas que precisam que o seu ego seja massageado, tem muito narcisista na internet, tá? Então não me abala. Mas assim, quando vem de uma criança, você pensa, nossa, uma criança, sabe, que nem te conhece, não sabe quem você é, e chega com esse tipo de atitude pra cima de você, tem alguma coisa muito errada com o mundo. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso nas nossas salas de aula, a gente precisa falar sobre isso no espaço virtual, e a gente precisa parar de usar o termo mimimi como tudo é mimimi. Eu acho que o educador, o professor que usa esse termo, me desculpe, colegas, vocês que usam e tal, eu já ouvi até palestrantes renomados e palestrantes que eu adoro muito falarem acerca disso, tudo é mimimi. Eu acho que quando você usa a expressão mimimi, você está desmerecendo a opinião do outro, tá? Você está desmerecendo a construção que o outro está fazendo acerca daquele tema, tá? Então, assim, eu recomendo que quando você for entrar na discussão com alguém, você não use o termo mimimi, tá? Discuta com embasamento teórico, tá bem? Discuta direitinho com embasamento teórico. Antes de você entrar numa discussão, por favor, você enquanto educador tem embasamento teórico. Não fale simplesmente de suas vivências, porque quando você foca simplesmente naquilo que você vivenciou, você está desmerecendo a sua profissão enquanto técnico de ensino que você é, tá bem? Então eu tenho uma pequena pauta aí pra gente falar sobre esse tema, né? Quem pratica bullying, gente, na escola? A primeira coisa que nos vem à mente sobre quando a gente faz a pergunta, quem pratica bullying na escola, a gente pensa as crianças, os alunos ou os meninos. Não. O bullying é praticado pelas meninas também, é praticado pelos meninos, é praticado por crianças muito pequenas ainda, tá?
E o bullying é praticado por professores. Tristemente, o bullying é praticado por professores e por gestores. Triste. Talvez vocês tenham acompanhado aí o caso do menino do chinelo havaiana. Eu não gosto nem de ver, eu nem cheguei a ver o vídeo inteiro, né? A situação de humilhação que uma criança passou frente aos outros, o que é comum. Eu tenho um caso a explicitar de uma criança que tinha piolhos, tá? E chegou na escola e a professora, na frente de todo mundo, pegou esta criança, colocou ela dentro de uma bacia de água e foi dar banho nela e tirar os piolhos, evidenciando para toda a escola que aquela criança era uma criança piolenta. Que como é que pode uma criança piolenta desse jeito? Você tem uma mãe que não cuida de você, você tem um pai que não liga para você, isso tudo toda a turma vendo, de modo que a criança que me relatou isso, que hoje já é uma adulta, me relatou com lágrimas nos olhos. De dizer, eu não sei como é que eu consegui ver aquela situação da minha colega que eu gostava, passando por uma humilhação daquela. Eu me senti constrangida, uma criança de 8, 9 anos de idade, passando por uma situação dessa. Por uma agressão psicológica dessa, né? Hugo de Sena, que pena que não poderia acompanhar online. Eu vou deixar depois aqui, tá, Hugo? Pra gente ter esse bate-papo. Vocês podem deixar as considerações de vocês. Cíntia, muitos professores e funcionários da escola também praticam bullying. É triste, mas acontece. E não acontece pouco não, gente. Não acontece pouco. Acontece muito e acontece o tempo inteiro. E geralmente o bullying praticado por professores já é com aquela criança que já é vítima de uma certa negligência familiar, né? Então a criança vem para a escola suja, ela vem para a escola mal cuidada, ela já vem para a escola com uma carência afetiva imensa. E ela chega na escola, em vez de encontrar pessoas que a acolham, ela encontra pessoas que desmerecem a sua condição de criança, há pessoas que as desvalorizam, pessoas que desestimulam, tá? Então, assim, professores, infelizmente, não é a maioria, não é todo mundo, não estamos generalizando, mas professores praticam bullying. Gestores também. Funcionários, merendeiras, porteiros praticam bullying. Já tem aquela criança na escola que é mal vista. E muitas vezes aquela criança começa a praticar bullying com os outros porque já sofre o bullying. Então, geralmente, a criança que sofre, sabe aquela frase do Paulo Freire, que o oprimido, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor? É bem isso que acontece. Então, o professor oprime o aluno que ele acha que é inadequado, porque não vem vestido da maneira adequada, porque não tem o palavreado adequado, porque não tem a roupa adequada. E esse aluno, em contrapartida, procura aquele que é mais fraco, para que ele possa humilhá-lo. Então, assim, quando vocês pensarem em bullying, pense que ele não é praticado apenas de aluno para aluno. Ele é praticado na escola como um todo, tá? É triste, mas é uma realidade que a gente vivencia e que a gente não pode simplesmente mascarar e dizer que não existe, tá? Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é a omissão da escola. A escola é omissa. Quando o bullying não vem diretamente de um aluno para o outro, aliás, de um professor para um aluno, ele vem de um aluno para um aluno, tá? De uma criança para outra criança, ou de várias crianças para determinada criança. E quando essa criança busca apoio e busca ajuda no professor, no orientador, e no professor, no orientador, no gestor, o que é que essa criança escuta? O que é que essa criança escuta? Não ligue que ele para. Então, assim, a nossa classe parece que não está preparada e não quer se preparar para fazer o enfrentamento dessas questões, tá? Da questão do bullying. Por quê? Sempre que acontece um conflito, deixa para lá. Não ligue. Ah, não tem nada demais. Ah, você também liga para tudo. Ah, você também chora por tudo. Sabe, não se importe. Se você não ligar, ele para de apelidar você. Se você não ligar, ele não lhe bate mais. Ou simplesmente ignora, faz de conta que não tá vendo. O bullying é uma coisa que acontece muito na hora do recreio, né? Eu sofri muito bullying quando eu era criança, né? Que eu era de uma família muito pobre.
e tal. Eu sofria bullying na questão de ser apelidada. Não só na questão de você ser pobre e a pessoa dizer assim, nossa, você é pobre. Nossa, o seu sapato tá furado no pé. Não, não é isso. Isso também é o de menos pra mim, tá? Mas assim, de ser apelidada, de ter aquele grandalhão. Eu lembro que tinha um colega nosso, que ele era grandão. E eu devia ter uns 9 anos de idade. E ele passou o ano inteiro me apelidando. E eu chorava, e chegava, voltava pra casa chorando. E na escola, ou ninguém via, ou se omitiam, e ninguém fazia nada. E todo dia eu voltava pra casa triste, voltava pra casa chorando. Eu arrumei uma forma de enfrentar o valentão, né? E uma vez que eu enfrentei o valentão, usando de violência, usando de força física, usando do que eu tinha em mãos para me defender, porque quem era adulto e deveria estar me defendendo não me defendeu, aí o valentão parou, tá? Em outro caso também, já na 6ª série, comecei a sofrer bullying também de uma garota muito bonita e tal, muito bem feita. E, de repente, o meu enfrentamento foi o mesmo. Eu aprendi a lidar com bullying assim, revidando, tá? Não é o mais certo, não é o ideal. Mas a criança que a escola se omite e que o professor se omite, vai arrumar um jeito de lidar com a situação. Nem todas saberão lidar. Nem todas chegarão à idade adulta fortalecidas, sabe? Nem todas vão chegar até a idade adulta e ter altivez de espírito e levantar a cabeça e dizer, a culpa nunca foi minha de sofrer humilhação e de ser aviltada. Não é minha, a culpa não é minha. O espírito fraco não sou eu. A pessoa fraca na situação, fisicamente poderia ser eu, mas a pessoa psicologicamente fraca não era eu. Porque eu nunca precisei humilhar ninguém para me sobressair. Nunca precisei humilhar ninguém para lidar com o meu sofrimento. Porque muitas vezes é o que acontece. A criança sofre e ela chega até a escola e despeja isso em forma de agressão. No professor, no colega, no gestor, no porteiro e em todo mundo, tá? E a gente precisa realmente enfrentar essas questões. E a escola tem sido extremamente omissa. Não sei as escolas de vocês. Há escolas que têm muitos projetos em relação a bullying, mas tratam de forma superficial. É como se fosse simplesmente uma maquiagem, um mascaramento, porque o bullying está acontecendo constantemente. E o máximo que se faz é passar uma maquiagem, fazer de conta que ele não existe, quando ele existe. Existe quando a criança acredita que pode zombar do outro porque o outro é gordinho. Quando a criança acha que pode zombar do outro porque o outro é efeminado. Quando a criança acha que pode zombar porque o outro é pequeno, né? E aí a gente descamba nisso que a gente tem, nesse mundo de conflitos que a gente tem em sala de aula. E eu sempre falo para vocês e deixo aqui bem claro, professor é antes de tudo um mediador de conflitos. Se você entrar nessa profissão sem saber mediar conflito, se você for para entrar e você tem medo do conflito e você não tem estrutura emocional para lidar com conflito, estrutura psicológica para lidar com conflito, não entre nesse espaço. Porque nesse espaço em que você está convivendo com seres humanos, você pode corroborar para que pessoas tenham uma péssima formação emocional. E não é só a sua função, embora muita gente fale, embora tenha gente que procure colocar na porta da escola o que é função da escola, o que é função de pai. Você cuida da educação integral de uma criança como... a educação integral, gente, é como um todo. Então você não pode simplesmente negar-se a dar educação moral a uma criança que está praticando agressão física e psicológica com outra criança, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, se você vai entrar nessa área da educação, se você está aí fazendo psicopedagogia, por favor, certifique-se de que você é uma pessoa madura e uma pessoa emocionalmente equilibrada. Para que você, além de não acabar com a sua saúde emocional e acabar doente também fisicamente, você não acabe impondo a crianças uma existência miserável enquanto estiverem sob sua tutela, tá bem? Silvani, parabéns, é isso mesmo. No Brasil, ser inferiores não tem valor, pois o capitalismo domina. Então, gente, a omissão da escola
essa questão de dizer não ligue que passa. É dolorida, principalmente para a criança. Porque a criança, a primeira vez que ela sofre agressão, seja física, seja verbal, primeira vez que ela sofre essa agressão, ela vai procurar autoridade e ela vai dizer, olha, tá mexendo comigo. Se você não tomar providências para que aquilo pare, para que aquilo cesse, aquilo vai continuar acontecendo e a criança não vai mais procurar sua ajuda. Ela não vai mais procurar a ajuda de um adulto. Então ela vai lidar com aquilo da forma que ela sabe. Ela pode lidar revidando, como foi o meu caso e eu falei para você. Ou ela pode lidar se trancando, se fechando, se amedrontando, tá? Então assim, tome muito cuidado quando você estiver frente a uma sala de aula, que você presenciar situações em que crianças estão sendo agredidas, tá? Nosso próximo ponto, gente, é um argumento que eu vou usar até uma palavra técnica, não é nem uma palavra bonita, não é nem uma palavra que eu vou dizer para vocês, nossa, que palavra legal para um professor falar, mas para mim é um argumento furado, tá? Vou dizer para vocês o que é um argumento furado, tá? Que não tem cabimento, que não tem que nem para quê. Que eu sinto vergonha de ler quando sai da digitação de um professor. E eu tenho vergonha de ouvir. E eu acho que desmerece a profissão quando eu escuto um professor falar isso, tá? Dizem por aí que nós temos uma geração fraca. E eu fico envergonhada de pessoas dizerem que essa geração é uma geração fraca. É uma geração de mimimi. É uma geração que chora por tudo porque é uma geração que não aguenta ser agredida. É uma geração que não aguenta ser aviltada, ser humilhada. É uma geração que não aguenta ser pano de chão do mais forte. É uma geração que não dobra a cabeça e diz, tá certo, pode me oprimir. E isso é chamado de ser fraco. Eu discordo veementemente que essa geração seja uma geração fraca. E eu acho que esse é um argumento extremamente furado. Nós não temos uma geração fraca. Nós temos uma geração que compreende que está sendo oprimido. Nós temos uma geração onde as crianças compreendem que estão sendo injustiçadas. Antes nós tínhamos uma geração em que as crianças eram injustiçadas e tudo bem. Em que uma criança levava tapa no meio das costas, tapa no meio da cara, reguada, davam de palmatória na mão. E a criança dizia, tudo bem, porque se eu reclamar aqui, meu pai vai bater em mim em casa. Ou seja, a criança era injustiçada na escola e sofria injustiça dentro de casa. E ela tinha que aceitar a injustiça. E hoje crianças têm direito, como não tinham antes. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E aí é que há. Você não pode usar da força para controlar uma pessoa, para controlar um ser humano. E esse ser humano compreende quando ele está sendo injustiçado, né? Cíntia, também acredito que a família deve dar essa educação moral e ética aos filhos. Mas sei que se não fizer algo quando um aluno meu faz bullying com o outro, eu estarei sendo hipócrita e permissiva. Exato. A educação seria uma função apenas da família se essa criança tivesse simplesmente no seio familiar, tá? Porque a gente sabe que a criança, ela é educada em todos os espaços, seja a educação formal ou a educação informal. Uma criança que vai até um parque sempre, todos os dias, e interage com outras crianças de outras mães, está aprendendo deles valores de ética, valores morais. Ou está aprendendo com eles como seu valentão, como agredir, como oprimir os outros. Muitas pessoas falam que o bullying acontece muito na escola pública, mas, gente, de acordo com dados, eu estava lendo outro dia, o bullying na escola particular, em alguns casos, chega a ser maior do que nas escolas públicas. Então, não importa o ambiente, há pessoas agredindo outras pessoas em todos os espaços, tá? Então, educação moral e educação ética vem de família e vem de escola, tá? A gente aprende na convivência, a gente aprende socializando. Não se fala mal de educação domiciliar, o que eu acho um absurdo, porque eu conheço mães que ensinam em casa, sabe?
Eu conheço mães que têm planejamentos invejáveis para muitos professores, inclusive mães formadas e que continuaram a formação continuada para ensinar os seus filhos em casa. E que o governo não quer que elas os ensine. E crianças super desenvolvidas e extremamente sociáveis, porque o único espaço de socialização de uma criança não é na escola. Ela pode socializar na família, ela pode socializar no parque. Ela não só tem a escola para socializar. A socialização da escola às vezes é muito dolorida, porque tem muito desses casos de bullying. E tem uma professora para cuidar de 20, 30, enquanto que uma educação domiciliar, o que já nos ajudaria. Eu acho que a educação domiciliar, não sendo o tema da nossa live, mas já nos ajudaria. Pelo menos as nossas turmas ficariam menos abarrotadas. Nós teríamos crianças mais educadas. Claro que tem a outra parte, né? Mas aí caberia ao governo fazer a fiscalização dessa educação domiciliar, para ver quem está negligenciando o seu filho intelectualmente ou não. Entende, gente? Então, assim, a gente precisa ter uma visão mais ampla acerca das coisas antes de a gente falar. Então, se você fala muito mal de educação domiciliar, procura os projetos de educação domiciliar, tá? Procura ler sobre o assunto. Procura os blogs das mães que educam em casa. Procura os grupos de mães que educam, tá? E aí você vai ter uma visão bem diferente. Acompanhe as crianças que estão sendo educadas em casa e você vai ter uma visão diferente do que seja o tal do homeschool, a educação domiciliar, tá bem? Voltando aqui no nosso tal do argumento furado da geração fraca, essa geração que não aceita a injustiça, essa geração que chora frente à injustiça, que esperneia frente à injustiça, essa geração que grita frente à injustiça. Essa geração que diz assim: eu não quero sofrer bullying. Eu não quero ser chamado de baleia. Eu não quero ser chamado de rolho de poço. Eu não quero ser xingado. Eu não quero ser chamado de fedido. Eu não quero. E eu vou chorar, eu vou espinhar e eu vou gritar até que alguém faça alguma coisa. Essa é a nossa geração. A chamada geração fraca. Que de fraca não tem nada. Aí o que acontece? A mentira contada. Na minha época, essa é a mentira. Na minha época, ninguém ligava quando recebia apelidos. Esse negócio de bullying, essa é a mentira, tá, gente? Esse negócio de bullying foi criado agora. Porque na minha época, isso não era chamado de bullying. Todo mundo colocava apelido em todo mundo e ninguém ligava. Ninguém sofria por conta disso. Olha, eu acho assim, se você recebia apelidos, eu acho que mais ou menos quem usa esse argumento é quem colocava apelido, né? Porque assim, ora, se você recebia apelido e não ligava, não quer dizer que o seu colega gostasse. Não quer dizer que o seu colega não sofria. Você pode falar por experiência própria em relação a você. Você pode dizer, isso aqui era uma brincadeira. Mas uma brincadeira que só agrada a um não é brincadeira, é bullying, tá? E eu acho que enquanto profissionais de educação a gente tem que ter essa noção. Se a brincadeira não me agrada, não é brincadeira, não é legal, tá? Então, assim, uma criança que tem um probleminha e tal nas glândulas e que costuma, às vezes, não tá cheirando tão bem, sabe? Tá ali com as axilas, não tem um cheirinho tão bom e tal. O que é que eu posso fazer enquanto professor? Eu posso simplesmente indicar uma receitinha básica, à base de bicarbonato, para que a criança passe, para que ela não tenha aquele cheiro, porque é natural quando chega na adolescência vir aquele cheiro, né? E falar de hábitos de higiene. Muitas vezes, gente, a questão da criança cheirar mal não tem nada a ver com falta de higiene, tem a ver realmente com o suor dela e com essa glândula que produz esse odor e tal. E falar de assuntos como gordofobia, como homofobia. A gente tem que tratar sobre o machismo, a gente tem que tratar sobre como fere um apelido, sobre como é dolorido você ser chamado de algo, como é dolorido as pessoas pegarem um traço seu, um traço identitário seu e transformarem aquilo em algo ruim. Por exemplo, tem gente que vai passar a vida inteira dizendo que você tem um cabelo, nossa, cabelo duro, cabelo de pichain, cabelo ruim.
Nossa, que cabelo horrível, que cabelo... E a criança vai internalizando aquilo. E ela vai realmente achando que o cabelo dela é horrível. Eu conheço pessoas que alisam o cabelo até hoje. Até hoje. Tem cabelinho cacheado assim como o meu. Se deixasse sem alisar, o cabelinho ficaria cacheado como o meu. Mas não quer. Porque na infância, na adolescência, ouviu muito que o cabelo dela era ruim. E aí já vem passando para a filha. A filha nasce com o cabelinho cacheadinho e já quer alisar. Porque já ficou sequela daquilo que ela sofreu. Tá bem? Aí a pessoa é gorda, é gordinha, já tem a tendência de engordar. E aí ouve o tempo inteiro que ela é uma baleia. E aquele monte de apelido ridículo, né? Que não é divertido para quem ouve. E não deveria ser divertido para quem fala, se a gente educasse realmente. Se a família educasse, se a escola educasse. As crianças perceberiam que não é engraçado, não é legal a gente colocar apelido nos outros. Tá? Então esse negócio de dizer que na minha época ninguém ligava para apelido, isso é mentira. Porque o que a gente tem hoje, dessa geração antiga que veio para cá, que está vivendo agora, que são adultos, entre seus 30, 40, 50 anos, é um monte de gente que tem um monte de traumas psicológicos, de gente que não se aceita de forma nenhuma, de gente que não aceita o seu nariz, de gente que não aceita os seus seios, de gente que não aceita o seu cabelo. Desculpa, gente. De gente que não aceita o seu tamanho. De gente que não aceita a sua sexualidade. Porque passou a vida inteira dizendo que ela era inadequada para a sociedade. A vida inteira pegaram ela e fizeram dela aquilo que ela é hoje. Aí ela chega até uma rede social ou no convívio familiar dela e diz assim, não, é normal. Não é nada demais ser apelidado. É porque essa geração é fraca. Não é fraca não, tá? Repense. Tá bem? Então, gente, o que a gente tem aqui? As formas que as crianças acham de lidar com essa situação, né? Como é que as crianças lidam com a situação de bullying, né? Quias, gente? Acho que é isso. Devemos parar a aula e fazer uma conversa com a turma sempre que necessário. Devemos parar a aula e fazer uma conversa com a turma sempre que necessário. Eu sei que tem muito professor que não gosta de parar um conteúdo técnico e exato para poder entrar numa discussão, né, num bate-papo sobre essas questões do bullying. Mas assim, se for necessário, o enfrentamento deve ser feito no momento exato. Surgiu o caso, enfrenta. Não espera para enfrentar o caso amanhã, não espera para enfrentar depois. E é por isso que você tem que estar bem amparado, que você tem que estar bem embasado, que você tem que ler sobre o assunto, para que você possa conduzir essas discussões em sala de aula e falar com seus alunos sobre o tema, de forma técnica, de forma a instruí-los, de forma a ensinar para eles e de forma a sensibilizá-los, para que tenham empatia, para que se coloquem no lugar do outro. O que é, hoje em dia, uma das grandes deficiências, a empatia. Muitos colegas não se colocam no lugar do outro colega. A gente vê muito aqui no grupo mesmo, gente. As pessoas colocam o trabalho delas e a pessoa vem e não consegue fazer um elogio, ela só consegue fazer uma crítica. Ela só consegue falar que não tá legal, ela não consegue apontar caminhos, ela não consegue trazer soluções. Ela só consegue ver o aspecto negativo e só consegue falar do aspecto negativo da coisa. Ela aprendeu assim. E até essa pessoa tomar ciência de que ela pode ter empatia, se colocar no lugar do outro, chamar a pessoa no inbox e falar de forma mais direta e mais humana, ela sai falando um monte de asneira e disputando o ego com outra pessoa que também não sabe simplesmente ignorar a palavra maldita, né? A palavra maldita. Eu falo, a palavra maldita eu ignoro. Se for no meu perfil, a palavra maldita, chega lá no meu perfil, eu simplesmente excluo o comentário. Se a pessoa vier na minha linha, como já veio gente na minha linha, me falar um monte de desaforo, eu simplesmente vou lá, excluo o post, bloqueio a pessoa e vou ser feliz. Não tô, sabe, não tô nem aí. Já me mandaram para o e-mail. Quantos e-mails eu já recebi com tanto desaforo, dizendo o Brasil não precisa de você, suma do planeta. Tudo bem, não preciso responder.
Eu não tenho que revidar. Hoje eu sei que eu não tenho que revidar. Mas quando eu era criança, como é que eu fazia esse enfrentamento? E como é que a criança faz esse enfrentamento quando a escola é omissa? Né? Quando a escola é omissa, a criança revida. Então ela se vinga. Então se a criança está sofrendo o tempo inteiro com apelidos, com agressões e com maus tratos, e é de 1 para 1, aí a criança revida. Aí ela revida com paus e pedras. Pode ter certeza. Revida com paus e pedras. E aí no momento que aquela criança pegou uma pedra e jogou na outra, aí vamos chamar o pai daquela criança que agrediu a outra e vamos punir aquela criança que, no entendimento da criança, não é o correto a fazer, ninguém está dizendo que é o correto a fazer. Ela está se defendendo, ela está revidando, ela está se vingando, ela está dizendo, olha, eu não vou mais sofrer essa injustiça. Se o professor não faz nada, se o diretor não faz nada, se o meu pai e minha mãe não fazem nada, se o orientador escolar, o coordenador não fazem nada, eu vou fazer. E aí ele agride, ele parte para cima. Ele sabe que ele pode apanhar, ele sabe que ele pode se machucar, mas ele já vem sendo machucado o tempo inteiro, sem que ninguém o veja. Então como é que a criança lida? Ela revida. E no momento que ela revida, às vezes ela é punida. E ela é punida 2 vezes. Porque ela é punida por revidar e é punida pela injustiça que estava sofrendo. Enquanto que o outro passa de bom. Entende? Então são questões complicadas se o professor não estiver observando. O professor precisa estar atento o tempo inteiro. Não só na hora do recreio. Há muitas escolas em que na hora do recreio a equipe vai para a cozinha tomar cafezinho. E as crianças ficam brincando sozinhas, naturalmente. Gente, material humano. Se acontece alguma coisa na hora de um recreio, numa escola, quem responde é você pelo seu aluno. Então, se o seu aluno for agredido, for machucado, um aluno empurrar o outro num acesso de fúria ou de bullying, e ele cair e tiver traumatismo craniano, você responde criminalmente. Porque você devia estar lá como tutor deles, ou alguém da equipe devia estar lá como tutor, enquanto você teria o seu descanso merecido ali de 10 minutinhos para tomar um café, para fazer xixi, para não pegar uma infecção urinária, para não ter uma pedra no rim, sabe? E a gestão não tem uma equipe de apoio. Não tem ninguém olhando aquelas crianças naquele momento que elas estão brincando. E aí onde acontecem os maiores casos de bullying e de agressão física, de agressão verbal, sabe? De agressão psicológica, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando. Então as crianças aproveitam. E algumas delas gravam a agressão e colocam na internet. E aí é que a gente vem ter ciência de crianças fazendo sufocamento em outras crianças dentro de escolas, tá? De crianças batendo, de crianças jogando terra na outra criança, de crianças socando outra criança, gravando e colocando na internet. Como se fosse algo, nossa, como eu sou maioral, como eu sou bom por fazer aquilo. Crianças que não estão sendo destruídas. Né? Então o que acontece nessa questão do revide? Né? A criança se vinga. Como é que ela pode lidar também? Oprimindo. Então, a criança que se sente oprimida, a criança que sofre bullying, ela revida, praticando bullying. E aí onde você deve observar como as outras pessoas que estão assistindo a essas cenas estão se comportando. Porque uma vez que as outras pessoas estão ali, percebendo um coleguinha sofrendo bullying de 3, 4 outros colegas, e estão achando normal, estão achando natural, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. É preciso fazer um estudo profundo. Quando você vê os seus alunos observarem um coleguinha sendo o tempo inteiro afrontado e humilhado e achando normal, e achando comum. Não é normal, não é comum. E a gente deve conversar sobre isso com os colegas. E conversar sobre isso com as crianças. Explicar para elas, olha, não é comum. Não é normal. Aliás, é comum. Não é normal que um coleguinha seu esteja apanhando e você esteja rindo. Que um coleguinha seu esteja sendo chamado de fedido e você esteja rindo. Não é normal. Sabe? Tem alguma coisa muito errada. Sabe? É incrível. Lilian Neves chega a ser um absurdo a falta de estrutura e apoio humano nas escolas. É um absurdo.
É um absurdo o que a gente acaba vendo. O que a gente acaba vendo na rede social e o que a gente acaba vivenciando, observando quando vai visitar uma escola. A falta de estrutura. Você chega numa escola no momento do recreio e tem crianças de 5, 6 anos de idade brincando sozinhas sem supervisão de ninguém. Ou de 7, 8 anos brincando sozinhas sem supervisão de ninguém. Crianças esgueiradas em cantinhos. Sem que ninguém esteja lá olhando, passando, supervisionando, sabendo o que está acontecendo. Gente, nós somos técnicos de ensino. A gente tem que parar de ver a nossa profissão de uma forma tão romântica. A gente não é cuidador. A gente não é assistente. A gente não está ali simplesmente para prestar assistência à criança, para cuidar da criança. A gente está ali para cuidar da educação dela como um todo. A gente está ali para educar, não apenas para cuidar. E que cuidado é esse que a gente também deixa lá sozinho? Né? Então, assim, é difícil. Lilian, sinto uma dificuldade imensa de educar meus filhos com liberdade de expressão, sem machismo, sem preconceito. É difícil, Lilian, porque você está em casa. Muitas vezes eu falo de pais comprometidos. Quando você é um pai comprometido, uma mãe comprometida, que você quer que seus filhos não firmem machismo, que seus filhos não firmem preconceitos. Eles trazem da escola. Né? E aí é onde eu falo que a escola educa. Não tem como a escola não educar. E eu não estou dizendo que o professor está ensinando o seu filho a ser machista. Muitas vezes, sim. Infelizmente, muitas vezes, sim. Eu tratei sobre machismo essa semana aqui. E aqui no meu perfil no Facebook, hoje eu estou falando sobre o absurdo que as pessoas acharem que a moça, a tal da mulher moranguinho, tinha que ter apanhado mesmo, tinha que ter levado socos, porque supostamente ela destruiu uma família. Ou seja... As pessoas estão culpabilizando a mulher por um ato de violência sofrido. E muitas vezes a gente escuta nas escolas, professores de ensino fundamental 2 e médio, tendo esse tipo de discussão e firmando preconceito. E aí chega na sua casa, você tem que desconstruir. Eu não tenho medo do que a escola fala para os meus filhos. Eu não tenho medo do que a escola vai construir ou vai tentar construir com os meus filhos, porque eu tenho diálogo com eles. Ainda assim, tem muitas coisas que eu fico sabendo muito tempo depois. Uma das minhas filhas, ela é muito caladinha, muito comportada. É uma excelente menina, sabe? Sempre foi, muito elogiada pelos professores. Sempre estudou muito. E ela dizia pra mim, ela veio contar pra mim agora, aos 19 para 20 anos, que, olha mãe, tinha uma coleguinha que praticava bullying comigo. Então ela ficava o tempo inteiro me xingando. Um dia o que é que eu fiz? Eu dei um murro nela. E nunca mais ela mexeu comigo. Aí eu falava para ela, mas você nunca me contou que deu um murro na sua colega, né? Não ensinei você a dar murro na sua colega. Não ensinei você a revidar com agressão. Você poderia ter falado para mim. Eu poderia ter conversado com a mãe dela. Poderia ter ido até o professor. Que é o que eu faria. E é o que eu fiz, no caso da minha filha ter sofrido bullying esse ano. Vou procurar a escola. Vou conversar com a minha filha primeiro. Vou pedir que ela peça... ajuda da escola, vou pedir que ela peça ajuda dos professores dela, vou esperar que a escola trate do problema e que a minha filha chegue e fale pra mim, olha, o problema tá resolvido. Mas ela chegou e falou pra mim, não tá resolvido. Fui lá e falei com a escola. E então chega junto com a escola e aí eu falo, olha, vamos resolver o problema, porque vai ter que ser resolvido. Porque a minha filha está sofrendo bullying, alguma coisa tem que ser feita. E se algo não for feito na escola, vai ser feito em outro órgão. Em outro lugar. Se não se resolver aqui, a gente resolve em outro canto. Tá? Então é assim. Não se trata de você ir para a escola e querer brigar com a escola e tudo mais. Não, gente. Não é. A questão é que a gente ter esse diálogo aberto com a escola dos nossos filhos. E a gente, enquanto professor, tem um diálogo aberto com os pais. Quando uma criança pratica bullying, o que é que eu faço? Eu chamo a criança, converso com a criança, chama o pai da criança e aviso, olha, o seu filho está praticando bullying com os colegas dele, está falando isso. Eu quero saber o que a gente pode fazer a respeito aqui na escola, para que a gente resolva aqui na escola. Para que a gente não precise procurar outros órgãos, tá? Ninguém está falando de você agredir o seu filho, de você bater o seu filho, mas de você ensinar o seu filho que ele não pode rir da desgraça dos outros, e que ele não pode fazer com que outras pessoas sofram e achar bom, e achar bonito, tá?
Lilian, ainda ontem um diálogo libertador, porque é assim que eu vejo minhas conversas com eles, um colega do meu filho riu dele porque ele segue um canal no YouTube de uma garota. Aí eu coloquei tudo em pratos limpos. Não consigo ler tudo, Lilian. Mas assim, o machismo é algo muito forte e os seus filhos são educados por outras crianças, por outros adolescentes. Então, no momento que eles estão tendo um diálogo em sala, apesar das pessoas ficarem nesse negócio estranho de escola sem partido e de não tratar de determinados temas na escola, os temas estão lá, no currículo oculto da escola. Não tem como eles não serem tratados. O que eu falei também é a respeito do machismo. Eu posso simplesmente fazer de conta que não existe, né? Eu posso ver, por exemplo, um menino desmerecendo a menina pela condição dela de mulher e posso deixar pra lá. Sabe? Porque eu não vou me meter nessas questões, porque não vão gostar. Ou eu posso fazer um enfrentamento. Vamos sentar, vamos falar sobre o assunto. Vamos ver aí o papel da mulher na sociedade. Vamos entender o que é feminismo antes da gente ficar achando que feminismo é antônimo de machismo. Machismo é um câncer social. Feminismo é um movimento de luta pelos direitos das mulheres, né? Que tem lá a sua camada radical e que eu não sou a favor de radicalismo nenhum. Mas machismo não é simplesmente o contrário de feminismo. Porque machismo não é um movimento social de luta. Tá? Machismo é um preconceito. O machismo é um câncer na sociedade. E é algo que tem que ser combatido veementemente. Por homens e por mulheres, porque machismo não tem gênero. Machismo é praticado por homens e por mulheres. E se nós mulheres, que estamos aqui na ponta da formação, que nós somos professoras, nós somos babás e nós somos mães, em sua grande maioria, quem educa homens e mulheres neste país somos nós, mulheres, tá? E cabe a nós fazer com que a futura geração não veja a mulher como um gênero de menos valor, como um gênero frágil, fraco, como um gênero ruim, tá bem? Então, assim, cabe a nós, enquanto formadores, tá? Então, fugindo do tema, né, gente? Mas assim, machismo também é uma agressão. E crianças também sofrem bullying por conta de preconceitos. Elas sofrem bullying por conta do preconceito com a cor delas, do preconceito com gênero, sabe? Então, assim, a gente está aqui dentro do tema. E o que é que acontece? Esse é o enfrentamento que a criança faz. Ela revida. Ou ela se acanha, se tranca, se fecha. E aí é onde a gente vai partir para sequelas. Para aquilo que as pessoas dizem que faz dessa geração uma geração fraca. Porque elas não consideram que as sequelas como medo, como ansiedade, como dificuldade de relacionamento, é uma sequela que ficou nelas. Então a criança que sofre bullying constantemente na escola, ela desenvolve traumas. Muitas precisam passar por terapeutas. Muitas precisam passar por um processo de autoaceitação. Sabe? De compreender que elas não são inadequadas. De compreender que elas não são inoportunas em determinado ambiente. De compreender que a cor dela, o traço dela, o cabelo dela, o gênero dela não a desmerece no mundo. Não a faz inferior, não a torna inferior. De compreender que aquelas pessoas que maltrataram, que machucaram, que chutaram, que acontecem coisas horrendas em espaços escolares, tá? Não dá para tapar o sol com a peneira. E que elas simplesmente não vão ter sequelas nenhuma, elas vão. Você que hoje diz que essa geração é fraca e que você não tem problema nenhum, de trauma nenhum de que você sofreu bullying, mas você fica tentando a todo custo se colocar um instrumento de tortura, que é uma cinta, para poder você caber e você ficar dentro do padrão necessário com a cintura especial. Você acha que você não sofreu sequela nenhuma? Você que diz que essa geração é fraca, que essa geração é mimizenta, mas que passa o tempo inteiro, constantemente, você não consegue deixar o seu cabelo crespo um único mês, porque você acha que você só é adequada com cabelo liso, e quanto mais liso o seu cabelo tiver, mais preto o seu cabelo tiver, melhor. Você acha que você não tem sequela nenhuma de bullying?
essa não aceitação de você, essa não aceitação da sua condição de uma pessoa magrinha, ou de uma pessoa mais gordinha, ou de uma pessoa negra, ou de uma pessoa de cabelo cacheado. Você acha que isso aí não é uma sequela? Você acha que essa sua necessidade de ser padrão, essa sua necessidade de se encaixar, essa sua necessidade de fazer com que o outro goste de você, não é uma sequela do que você sofreu? Você que fala que não teve problema nenhum, sabe? Realmente, você consegue se relacionar com as outras pessoas? Ou você faz que nem muitas mulheres fazem neste país, por conta do tanto que sofreram, de achar que, nossa, eu tenho que ficar com essa pessoa, porque essa pessoa diz que me ama, não importa o que essa pessoa me faça. Se essa pessoa me chutar, se essa pessoa me bater, se essa pessoa me fazer mal, se ela me pedir perdão depois, tudo bem. Eu fico brigando para ser aceita. Quantas mulheres nesse país brigam com outras mulheres por um homem que não ama nenhuma das duas, que só ama ele mesmo? Porque se amasse uma ou outra, não trairia, ficaria com uma ou ficaria com a outra. Mas não ama ninguém além dele mesmo. E aí fica aí você tentando ser aceita. Você acha que isso não é uma sequela? Você acha que essa sua necessidade de só ouvir coisa bonita não é uma sequela, uma necessidade que você tem de agora que você está crescido, que você está adulta, as pessoas não lhe dizerem que você não presta, que você é ruim, que você é uma pessoa inadequada, que você é um lixo na vida? Acha realmente? Você acha realmente? Que tudo que você ouviu no espaço escolar e de tudo que você sofreu, simplesmente você deixou na infância e não trouxe nada? Olha, eu creio que você está enganado. Que você está enganada. Procura fazer uma reflexão mais profunda acerca do que você passou, acerca do que você ouviu, tá? E aí você considera, verdadeiramente, considera com sinceridade, que sequelas você traz. Se essa sua agressividade em rede, essa sua necessidade, esse seu ego, essa sua necessidade é de mostrar que o seu conhecimento é maior do que o outro, é de humilhar o outro, de diminuir o outro, se não é tão simplesmente você que foi oprimido, agora oprimindo. Considera isso, observa isso, tá? Presta bem atenção. Porque você é aquela geração que você achava que era forte. Porque muitas pessoas têm uma visão idealizada da infância e da adolescência delas. E elas acham, nossa, na minha época tudo era perfeito. Não era. Não era. Volta lá atrás, se você apagou os traumas e as dores, ainda que você tenha apagado da memória, eles continuam aí. E estão refletindo naquilo que você é. Então, se você tem prazer em expor o seu ponto de vista, desmerecendo o outro, menosprezando o outro, xingando o outro, mandando o outro tomar naquele lugar, isso que você está praticando é bullying. E possivelmente você já tenha sido vítima. Porque geralmente quem é vítima de bullying acaba praticando bullying um dia. O oprimido, oprimindo, né? E aí que a gente fica naquela frase maravilhosa que eu já citei e vou citar novamente. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, tá? Então, eu considero que o meu processo de educação, apesar de ter sido nos moldes antigos, tá? Foi um processo do 8º ano, aliás, da 8ª série para frente, uma educação libertadora, por conta de uma das professoras que eu tive, professora Maria Andrade, que me abriu um novo horizonte, uma nova forma de ver as coisas, que me explicou que não tinha que ser assim, tá? Que me explicou que eu poderia me expressar e que a minha voz valia alguma coisa e que eu poderia fazer algo no mundo por alguém e não apenas por mim, mas que eu poderia fazer por alguém. Então, assim, eu sou muito grata à minha professora Maria Andrade. Sou muito grata ao meu professor José Carlos pela empatia, à minha professora Maria Cristina pelo amor dela, pelo sorriso dela que até hoje eu consigo ouvir, pela minha professora Rosilei, professora Maria Mercedes, professora Marileide, pessoal lá do Centro Educacional Rômulo Galvão, professores que eu não esqueci. Tantos outros que eu esqueci, mas eles não, porque eles foram importantes, foram especiais. Eles me ensinaram o que é ter empatia,
o que é ter respeito pelo próximo. E eles me ensinaram o que é você ser injustiçado e o que é você lutar contra a injustiça, tá? Então, assim, a minha formação pessoal, eu não devo só à minha mãe, a minha formação ética, o caráter e a honestidade que a minha mãe me ensinou, e me ensinou no exemplo, que minha mãe é uma pessoa de caráter, uma lavadeira, honesta e de caráter. De caráter. Foi numa reunião da minha escola? Nunca. Não tinha tempo para isso. E por isso eu deixei de ser uma aluna boa? De forma nenhuma. Porque a única coisa que a gente tinha no mundo era o estudo. E eu trabalhava para poder pagar os meus estudos. Com 10, 11 anos de idade eu já trabalhava. Trabalhava em bar, trabalhava o domingo inteiro, limpava a mesa, servia a mesa para conseguir comprar uma apostila no outro dia. Tá? Isso não foi nada demais que eu fiz. Não acho que eu fui, nossa, que fui explorada, nem nada. Eu acho assim, que eu fui uma pessoa que tive uma educação, que soube considerar o valor do trabalho e que tive uma mãe ética, uma mãe de moral, uma mãe honesta, uma mãe digna, acima de tudo, pobre e digna. Mas que tive professores que me ensinaram que a minha mãe não poderia me ensinar. Uma mãe explorada, oprimida, quebrar um ciclo de opressão era extremamente complicado. Ela não saberia me ensinar. Ela não saberia me dizer, olha, não oprima ninguém. Porque ela nem sabe o que é opressão. Se você brincar hoje, ela não sabe ainda. Se você falar a palavra opressão, ela não sabe o que é. Mas assim, a minha mãe não saberia me dizer, não sofra injustiça. Ela saberia dizer assim, não, na minha época era assim, a gente aguentou, a gente aguenta. Entende? Porque ela não conseguiria romper o ciclo por conta da idade que ela já tem. Não saberia me instruir nesse sentido e eu sou grata à escola. Porque esse foi o papel da escola na minha vida. E é por isso também que eu acho que é o papel da escola também educar. Porque sem a escola eu não seria o que hoje sou. Né? E aí ao final, gente, o que é que a gente tem? Aquilo que eu venho falando para vocês no finalzinho dessa live aqui. Os enfrentamentos que a gente precisa fazer. Em casos extremos, a gente precisa fazer os enfrentamentos, os pequenos enfrentamentos em sala de aula, lá, já no momento que acontece a situação de bullying. E a gente precisa fazer esse enfrentamento também em instâncias maiores. A gente precisa fazer esse enfrentamento quando o caso é mais grave. Eu não vou deixar, aconteceu hoje, eu falo com o aluno. E eu converso e promovo um debate. Aconteceu amanhã, eu trago um palestrante para falar sobre aquele assunto, ele fala sobre o assunto. Aconteceu depois de amanhã, eu faço uma atividade, faço uma produção de texto, faço uma produção de texto coletivo, eu vou falar com o aluno sobre o bullying. E não está surtindo efeito. O que é que eu faço? Aí é que vem a questão. A Ana Maria Barbosa, gente, do livro que eu indiquei a vocês logo no início da live, ó, tá vendo? Bullying, né? Mentes perigosas na escola. O que é que ela diz aqui, ó? Leiam esse livro, comprem esse livro. É uma literatura que eu acho que você deve ter na prateleira aí, na biblioteca aí da sua casa, na sua gaveta, na sua mesa de cabeceira. O posicionamento, não, medidas a serem adotadas, calma gente, não, o posicionamento do professor nos casos de violência entre alunos. O professor deve possuir pleno conhecimento das suas atribuições, bem como da competência de todos os profissionais da escola. Somente de posse desse conhecimento, ele será capaz de compreender por que e quando deverá encaminhar um caso de violência entre alunos a outros profissionais e ou instituições. Inicialmente, o professor deve se dirigir ao diretor do estabelecimento de ensino, uma vez que este, o diretor do estabelecimento, o gestor, é responsável pela vigilância de tudo que ocorre no interior das dependências escolares. Cabe ao diretor, no caso que nós chamamos de gestor, como autoridade máxima desse ambiente, realizar uma sindicância ou averiguação interna e tomar as decisões necessárias sobre as condutas e os procedimentos que devem ser adotados pelos professores e por todos os funcionários da escola. Em determinadas situações, é indicado e legítimo que o diretor faça o encaminhamento do caso para outras instituições, como o Conselho Tutelar ou órgãos de proteção à criança e ao adolescente. Algumas vezes,
pode ser necessário o encaminhamento do caso de forma anônima. O pedido de sigilo e de auxílio da diretoria e ou Secretaria de Educação visa a segurança pessoal do diretor, dos professores, dos alunos e da instituição escolar como um todo, tá? Então, se o caso de bullying for um caso muito grave, for um caso de agressão, cabe aí denúncia anônima, né, gente? Aciona o Conselho Tutelar, se é que o Conselho Tutelar da sua cidade faz alguma coisa. Porque há conselhos tutelares que são uma verdadeira vergonha. Em determinadas cidades. Não cuida do interesse de criança nenhum, sabe? Não cuida da proteção de criança, né? É aquela coisa, são ineficientes, são inoperantes. Estão lá simplesmente por estar. Claro que não é a sua maioria, não estou generalizando, mas realmente há casos em que a gente fala. E aí, gente, o que é que acontece? Chama o Conselho Tutelar e a pessoa diz, não adianta. Chama, aciona de novo, aciona de novo, sabe? Faz de forma sigilosa, faz de forma anônima, vai até a internet aí, procura aí o telefone do Conselho Tutelar da sua cidade, tá? E aí você faz uma denúncia. Se você não quiser fazer uma denúncia, pede para outra pessoa que faça a denúncia anônima, tá? Mas assim, não deixe que as situações na escola cheguem a um ponto em que perca o controle, em que você sofra o dano, em que você acabe sendo machucado, ou que você veja um aluno ser machucado na sua frente, tá? Então, assim, eu quero agradecer a vocês pela participação nessa live que a gente falou sobre bullying, mentes perigosas na escola, tá, gente? E que a gente fique atento aí aos casos que vão ocorrendo, para que a gente, como mediador de conflitos, faça esse enfrentamento lá do início e a gente corte esse mal pela raiz, tá? Porque ninguém é fraco por se sentir injustiçado. E ninguém deve machucar o outro e ser feliz em machucar. Porque se uma criança, desde da mais tenra idade, está tendo prazer em machucar o outro, isso deve ser investigado, tá bem? Então, assim, muito, muito, muito obrigada a todos vocês, um beijo e até a próxima, tá?